irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Queiram tomar assento, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus. Estamos no último domingo do mês do janeiro profético. E em cada culto que temos tido do janeiro profético, nós temos visto a mão de Deus estendida sobre nós, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre você e a sua família. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, baseado no tema, capítulo 15 do Evangelho de João, aliás, o Evangelho de Jesus, escrito por João. João escreve o Evangelho, que tem o seu nome, João, mas ele relata os fatos e acontecimentos que envolveram a vida de Jesus. E no capítulo 15 ele faz a descrição, ele descreve as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Capítulo 15, verso 16. Eu quero ler só a parte A para ganharmos tempo. A parte A diz assim: não me escolhestes vós a mim. Vamos juntos? 1, 2, 3. Não me escolheste vós a mim. Amados, eu quero falar sobre as escolhas de Deus e depois, se o tempo permitir, falaremos de alguns frutos que precisamos produzir, uma vez que fomos escolhidos por Deus. Nós podíamos dar outro tema, com o mesmo sentido, escolhas ou escolho, escolhido, chamado para um propósito. Deus nos escolheu, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus nos chamou para um propósito. Eu estive no Parque das Nações na sexta-feira e lá Deus me levou para falar sobre a figueira, escrita no Evangelho de Lucas, quando Jesus contou e ele mesmo procurou fruto na figueira. E quando ele procurou fruto na figueira, ele só encontrou folhas. E ele disse para o vinhateiro: corta essa figueira porque ela não tem fruto. Ela está ocupando a terra inutilmente. O vinhateiro disse para Jesus: ó Senhor, me dá mais um prazo. Essa figueira tem 3 anos que não produz, mas me dá um prazo de mais um ano. Eu vou cavar em volta e eu vou estercar em volta. E então foi dado àquele vinhateiro a oportunidade de escavar a terra, de adubar o solo para que aquela figueira pudesse produzir. Com base nisso, irmãos, nós, nesse tema chamados para frutificar, nós temos que ter essa consciência. Não podemos ocupar o lugar que sentamos, não podemos ocupar a posição de filhos e sermos inúteis, não produzirmos, porque Ele nos escolheu com um propósito. Você pode repetir essa frase? Jesus me escolheu para um propósito. Outra vez. Jesus me escolheu para um propósito. E com base nisso, irmão, muitas vezes as escolhas de Deus, irmãos, elas contrariam a lógica. Eu olhei essa tarde
a respeito do primeiro capítulo do segundo livro dos Reis. E Deus me levou para olhar e analisar o chamado do profeta Elias. Às vezes o chamado de Deus e o propósito de Deus, irmãos, é tão pesado, é tão difícil. Elias, no capítulo 1 do segundo livro dos Reis, ele foi chamado por Deus como mensageiro, como profeta, para profetizar a nação de Israel, cuja capital era Samaria. O rei Acabe havia falecido, está no capítulo 1, verso 1, e Acasias, filho de Acabe, assume o reinado no lugar de seu pai. Acontece que no verso 2, Acasias, que havia acabado de assumir o reinado, caiu doente. Olha lá, ele caiu doente. A Bíblia diz que ele foi colocado num quarto alto, lá na capital Samaria. Ao ficar enfermo e doente, o rei Acasias mandou mensageiros consultar Baal-zebub, deus do Ecrom, se ele sararia ou não daquela enfermidade. E o anjo de Deus, no verso 3, chama Elias para uma missão, para um propósito muito difícil. E Elias não rejeita, não recusa o chamado de Deus. Olha o verso 3, levanta Elias, sobe, e você vai se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E você vai dizer para eles, verso 3, porventura não há Deus em Israel para vocês irem consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Quem havia dito isso para Elias? O próprio Deus, porque Deus conhece e sabe os nossos pensamentos. O versículo de número 4, os irmãos vão olhar e ver que Elias entrega a mensagem dura, pastor Turim, para os mensageiros dizer para o rei Acasias. E sabe o verso 4, a mensagem qual foi? A mensagem dura. Da cama que você subiu, você não vai descer, mas sem nenhuma falta, você vai morrer. É tão bonito, é tão gostoso você entregar uma mensagem de vida, sim ou não? Uma mensagem de vida, uma mensagem de prosperidade, uma mensagem de bênção. Mas Elias foi fiel. A mensagem era de morte e Elias foi fiel. Assim diz o Senhor, volta, diga para Acasias que a cama que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer. Os mensageiros voltaram rapidamente, verso 5. Estamos falando do chamado para um propósito. Eles voltaram, irmãos, e disseram para o rei, rei. Antes que ele dissesse, o rei pergunta, por que vocês voltaram tão rápido? Verso 6, e eles disseram, um homem saiu ao nosso encontro e disse, voltai e dizei ao rei, que vos mandou, diz a ele, porventura não há Deus em Israel para consultar ao Baal-zebub? Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. O rei pergunta para os mensageiros, como é o nome desse homem? Eles disseram, não sabemos. Aí o rei fala, me fale pelo menos que tipo de trajo, que tipo de roupa esse homem estava trajando. Irmão, nós somos chamados para um propósito. E o propósito que eu e você fomos chamados, a nossa roupa também identifica com aquilo que fomos chamados, sim ou não? Olha aqui, o rei então, quando ouviu os mensageiros descreverem a roupa que o homem que deu a mensagem de Deus a eles estava vestido, verso 8, era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos com um cinto de couro,
Imediatamente, o rei Acasias já identificou pela descrição da roupa. Ele disse: já sei, esse homem, o nome dele é Elias, ele é da região de Tisbe, ele é morador daquela região, o nome dele é Elias. Irmão, será que o mundo lá fora nos identifica pela roupa que estamos vestindo? Elias foi identificado pelo rei pelas roupas que ele estava vestido. Na Bíblia pentecostal diz que a roupa que Elias estava vestido era um manto felpudo de pele de ovelha ou de cabra. Isso distinguia o cargo profético que ele exercia, dava uma identidade àquilo que ele exercia. E João também Batista vestia-se desse mesmo jeito e tinha um cinto largo amarrado à sua cintura, de modo que esse era um sinal de que aquele homem tinha um chamado especial de Deus. Eu vou traduzir isso para nós hoje. Eu e você temos um chamado especial de Deus. Quantos são chamados de Deus? Diga amém. A tua roupa, o teu vestir, a tua fala precisa identificar-se com o chamado de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a continuidade do texto, irmãos, é linda essa história. O rei Acasias queria a todo custo agora achar Elias, e achou. E ele mandou um capitão, verso 9, com 50 soldados. Repita comigo: 50 soldados. Um capitão com 50 soldados a buscar Elias, a procurar Elias. Encontrou. Verso 9, aonde Elias estava? No cume do monte. É o melhor lugar, o lugar mais alto, a presença de Deus. Quando você precisar, é só clamar, é só chamar. Você está no cume do monte, você está mais alto. Quantos sentem que estão no cume do monte, mais perto de Deus? Agora os soldados chegam com o capitão, e o capitão já dá uma ordem lá de baixo: homem de Deus, o rei mandou você descer daí. O verso 10, Elias respondeu e disse ao capitão e aos 50 soldados: se eu, pois, sou homem de Deus, desça agora fogo do céu e consuma estes 50 soldados e o seu capitão. Final do verso 10. Então o fogo desceu do céu e consumiu o capitão e os 50 soldados. Pastor, o que isso tem a ver? Irmão, Elias estava cumprindo um chamado. E eu já vou profetizar: se você está cumprindo um chamado de Deus na terra, de produzir fruto, fique tranquilo. Pode até beber 45 gotas de remédio, mas não vai morrer antes da hora. Levante a mão para adorar o Senhor. Ele cuida de você, Ele cuida. Oh, eu estou sentindo graça. Jesus cuida de nós, Jesus cuida de nós. Eu estava ali, irmão presbítero Diego, eu olhei para a Vânia, enquanto o pastor Afonso testemunhava a Vânia, e me lembrei: quantas vezes você foi entubada no Covid? Uma vez entubada, 27 dias entubada. Diego nunca orou tanto igual orou naqueles dias. E Jesus ouviu a oração das igrejas em Santa Cruz e deu vida a Vaniele outra vez. Porque quem tem um chamado de Deus, irmãos, Deus guarda, Deus preserva. Eu estou sentindo graça. Levanta a sua mão direita e diga: Senhor, o meu chamado é teu, portanto cuida da minha vida, Senhor. Covardia, 50 soldados e um capitão para prender um homem. Mas não era um homem qualquer, não era um homem comum, era um homem que era chamado para uma missão especial. Aleluia. O verso de número 11, irmãos,
o rei envia outro capitão com 50 soldados. E esse capitão chega no pé do monte outra vez e diz: desce depressa, o rei Acasias mandou lhe buscar. Verso 12, Elias de novo. Verso 12, se eu sou homem de Deus. E você pode interpretar do jeito que você quiser. Se eu sou uma mulher de Deus, se eu sou um jovem de Deus, se Deus tem um chamado na minha vida, olha a palavra profética de novo para aquele capitão e os 50 soldados: desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. E o texto diz: então o fogo de Deus desceu do céu, consumiu o capitão e os seus 50. Agora já era 102 mortos. Verso 13, o rei não desiste. Eu vou repetir aqui: o inimigo não desiste da minha e da sua vida, mas Deus também não desiste de nós. Eu estou sentindo graça, vou profetizar. Recebe essa palavra: o inimigo não desiste, mas Deus também não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele está contigo no seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Vamos de novo, tá gostoso? Ajuda aí, ajuda aí. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele está contigo no seu caminhar. Nunca vi um amor tão... Eu estou sentindo isso. De novo. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Mais forte. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Levante a mão para adorar por um minuto. Diga uma palavra de gratidão. Eu sou chamado por Deus. Eu sou chamado para um propósito. Eu fui chamado para um propósito. Eu fui chamado para um propósito. Tá lindo, irmão. Jesus está aqui. Eu estou sentindo graça. Ô relógio, para aí. Amados, chega agora o terceiro capitão. O terceiro capitão chegou de forma diferente, porque ele já tinha ouvido a notícia. Já morreram 102 e agora o terceiro capitão chega no pé do monte. Verso 15, verso 14. Primeiro, segundo, terceiro. Verso 13, tornou o rei a enviar outros terceiros 50 soldados. E então subiu o capitão de 50 e veio. Olha a atitude do terceiro pelotão. O capitão se põe de joelhos. Irmão, eu e você somos a autoridade de Deus maior nessa terra. Não deixe o inimigo zombar de você, não. Você vai, a partir desse janeiro profético, você vai assumir a posição de filho, de filha, ligado na videira que é Jesus. Você pode usar essa autoridade. Senhor, o Senhor é comigo mesmo. Se o Senhor é comigo, então eu não terei medo do que o inimigo possa tentar fazer contra mim. O capitão se põe de joelho diante de Elias. Agora ele de joelho não deu ordem em nome do rei. Ele muda a estratégia. Ele faz uma súplica a Elias. Olha, irmão, como a humildade precede a honra. Suplicou o capitão e disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida dos meus 50 soldados, dos 50 teus
Olha a autoridade de Deus, irmão. O chamado de Deus, engenheiro Lucas, lhe dá essa autoridade. Até o exército, eles são teus servos. O capitão tem que se ajoelhar, porque você é chamado, é chamada. Você é filha, é filho. Levante a mão para adorar. Você tem identidade, tem proteção. Os 50 soldados e o capitão de joelhos suplica. Qual foi a súplica que ele faz? Verso 13 ainda. Peço-te que seja a minha vida preciosa aos teus olhos e a vida destes 50 teus servos. 14. Eis que fogo do céu consumiu os 2 primeiros capitães com os seus 50 soldados. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor, Deus ainda tem anjo, Deus ainda tem anjo a nosso dispor. Quem crê nisso? Deus, você não vê, mas eu sinto. Você não vê, mas tem anjo, tem anjo. A Bíblia diz que anjo, Hebreus, anjos são seres ministradores de Deus a nosso serviço. Olha o que diz o texto. O anjo diz para Elias: Elias, pode descer. Verso 15, não tenha medo, Elias. Fique tranquilo. Pode descer e ir com esse capitão e esses 50. Elias levantou e desceu com ele ao rei. Verso 16. Quando Elias chegou diante do rei, ele não mudou a mensagem. Porque, irmãos, o crente chamado por Deus, ele não muda de mensagem, ele não muda para conveniência. Vai ser mais conveniente, vai ser melhor. Não, a mensagem de Deus corta reta. É sim, sim, não, não. Quem recebe essa palavra profética, Deus não muda a sua palavra. Deus não muda a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele cumpre a sua palavra. Olha o verso 16, assim diz o Senhor: por que é que você enviou mensageiro para consultar Baal-zebub, Deus do Ecrom? Continua o profeta Elias falando cara a cara com o rei. Assim, porventura é porque não há Deus em Israel para você consultar a sua palavra? E a mensagem continua dura. Porque o chamado de Deus não escolhe a mensagem é de Deus. Pastor, é domingo à noite, o senhor está sendo duro. Eu preciso ser fiel à voz de Deus. A mensagem de Deus não muda, não faz curva. A mensagem de Deus é a mesma. Da cama que você subiu, rei, você não vai descer. A sentença é de morte, você vai morrer. Mas o verso 17, o texto diz que assim morreu Acasias, conforme a palavra que o Senhor, ou do Senhor, que falara através de Elias. E Jorão reinou no lugar de Acasias. Pergunta: quantos anos reinou Acasias? Somente 2 anos. Ficou doente, foi para a enfermaria do quarto alto, mandou mensageiros consultar os espíritos maus, e volta os mensageiros, fala para ele: você vai morrer porque um homem apareceu. Ele tem vestes estranhas, vestido de pele, ele tem um cinto amarrado na cintura. Ele sabia que era Elias. Irmão, ele podia ter mandado consultar Elias, que era o profeta do Deus verdadeiro, mas a mensagem profética de Deus foi: vai morrer, e ele morreu. Só reinou 2 anos. Deixa eu abrir uma palavra aqui, Quem não respeita o chamado de Deus, quem não ama e respeita a Deus, tem vida curta. É só 2 anos de reinado, morreu, e Deus já tinha outro para reinar no lugar de Acasias. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? A missão de Elias foi cumprida, porque Deus se responsabiliza com a sua palavra. Amém, meus irmãos? Então guarde essa palavra que eu acabo de falar essa noite. Você não vai na véspera, você não vai morrer, porque Deus se responsabiliza com a sua vida. O capítulo 2, irmãos, agora
Elias é levado num carro ou num redemoinho, um carro de fogo e cavalos de fogo separa Elias de Eliseu, e agora Eliseu começa o seu trabalho profético. O ministério profético estava, irmãos, em evidência. Eliseu agora assume o lugar de Elias. E isso que eu quero fechar a palavra desta noite. Deus nos chamou com um propósito. Eliseu agora assume a função de profeta de Deus. No capítulo de número 4, irmãos, deste mesmo livro, a Bíblia vai nos dizer que Eliseu, cumprindo a missão, cumprindo o propósito, cumprindo o seu chamado, ele viajava, e ele passava na região de Sunem, capítulo 4, verso 8, e uma mulher rica, na minha tradução pentecostal, o verso de número 8 diz que uma mulher rica, uma mulher de posse financeira, ela observa a passagem do profeta Eliseu e ela fala: profeta, pode passar aqui em casa, tem pão, tem comida, tem alimento para você. A Bíblia diz ali, que Eliseu passou a se alimentar na casa daquela mulher que era rica. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que nós somos chamados com um propósito: estender a mão para quem mais precisa. Quando você oferta para Deus, quando você atende o necessitado, quando você faz algo, Deus está escrevendo, Deus te chamou para isso. E ela passa a oferecer alimentação para o profeta. Depois, pastor, no verso 9, ela chama o marido e ela diz: marido, eu tenho observado que esse homem chamado Eliseu, que passa por aqui sempre e se alimenta em nossa mesa, esse homem é um santo homem de Deus. Verso 9. E ela no verso 10, ela diz assim: marido, vamos fazer um quarto junto ao muro, vamos preparar uma hospedagem melhor para esse homem que passa por aqui. Irmão, janeiro profético, chamado para frutificar. Eu vou profetizar, você vai ter para oferecer, você vai ter para emprestar, para dar e não tomar emprestado. A presença de Deus envolve a minha e a sua vida essa noite. Eu vou profetizar: esse é o ano que Deus vai mandar, Deus vai agir, e você vai ter para oferecer e não mais pedir emprestado. Quem recebe? Quem recebe? A mulher tinha condição de não só dar alimentação, mas agora ela faz com o marido um quarto. Ela prepara um quarto, constrói o quarto, coloca no quarto cadeira, candeeiro. Eu já vou correr aqui para a gente fechar logo a palavra. E ela prepara tudo para a hospedagem do homem de Deus. Como a Bíblia diz, a irmã Rosana fala que o versículo é dela, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ela, depois de hospedar o profeta Eliseu e seu auxiliar Geazi, certo dia, o verso 14 desse capítulo 4, o profeta pergunta: essa mulher frutificou na nossa vida, dando alimentação quando passávamos, agora ofereceu um quarto de hospedagem. Que se há de fazer, pois, a ela? O secretário, o diácono Marcelo Geazi, disse assim: olha, profeta Eliseu, essa mulher, ela não tem filho e o seu marido é velho. Olha, pastor Afonso, olha, irmão Cristiano Tavares, a mulher tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha hospedagem, mas faltava o filho, faltava alegria na casa. A casa que não tem criança não é alegre, faltava alegria. O profeta, o Geazi disse: ó, profeta, falta filho, ela não tem filho e não tem possibilidade, porque o marido já é velho.
Mas aquele que é chamado para um propósito, irmão, não tem medo, ele profetiza. E ele disse assim, chamou a mulher, e a mulher vem na porta do quarto, e o profeta Eliseu diz assim para ela, verso 16, a este tempo, no tempo da vida, durante 9 meses, você vai abraçar um filho, porque Deus faz tudo no tempo certo. Repita comigo, Deus faz tudo no tempo certo. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no tempo de Deus, não é no meu, não é no seu, é no tempo de Deus. Eu estou sentindo graça. Quem recebe essa palavra profética, ele vai fazer, ele tem autoridade para fazer, e o tempo é dele. O meu relógio é cronos, de cronômetro, mas o tempo de Deus não é cronos. O tempo de Deus não é cronometrado pelo relógio humano. O tempo de Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Mas nos 9 meses aqui, a palavra profética era de que ela abraçaria um filho. Desse verso, os irmãos podem observar que a mulher fica um pouco incrédula. Veja, irmão, às vezes isso acontece com a gente. Nós somos humanos. A mulher disse, meu senhor, homem de Deus, com todo respeito, não mintas, não engane a tua serva. Verso 17. E ela concebeu. Oh, irmão, olha que coisa linda. Ela concebeu, ela ficou grávida e ela deu à luz a um filho. E que tempo foi? No tempo determinado por Deus. Irmão Juraci, não é antes nem é depois, é no tempo determinado por Deus. Grave isso durante esse ano, no janeiro profético, no último domingo, Deus usando o meu pastor, Deus disse que é no tempo determinado por Deus, segundo a vida. Então eu não vou desistir, a minha vitória eu vou recebê-la. Quem recebe essa palavra, estenda a mão assim, eu recebo essa palavra. O tempo não é meu, o tempo é de Deus, e no tempo de Deus a minha bênção vai chegar. Quem crê, só quem crê, digam glória a Deus. Olha que lindo, irmão. E agora ela concebeu, e no verso 18 o menino cresceu, e o menino já estava indo para a fazenda acompanhar os colhedores dos cereais, porque Deus cumpre as suas promessas. Eu e você fomos chamados para um propósito. Eu devo só fechar dizendo o seguinte, que Deus não erra nas suas escolhas. Repita comigo, Deus não erra nas suas escolhas. Fica de pé num ato de fé. Fiquemos em pé num ato de fé. Você vai repetir para quem está perto de você: Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra nas suas escolhas. Pastor, é isso? Deus cumpre a promessa dele no tempo determinado por ele, e Deus não erra nas suas escolhas. Capítulo 15, verso 16: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Você vai frutificar e o vosso fruto vai permanecer. O seu fruto é duradouro, o seu fruto é para a eternidade. A bênção de Deus não é por um minuto, não é sazonal, não é curta. A bênção de Deus é para a eternidade. Quem recebe? Deus tem promessa, Deus tem promessa. Ele não erra no seu propósito, Ele não erra nas suas escolhas. Quantos escolhidos tem aqui?
Levante a mão mais alto lá no terceiro andar. Quantos escolhidos tem aqui? Então tome posse dessa palavra profética nesse domingo de janeiro profético. Deus não erra nas suas escolhas. E se eu sou escolhido, eu vou vencer. Cantemos enquanto você fecha os olhos, enquanto você adora por um minuto, enquanto você faz um barulho gostoso de línguas estranhas, porque viemos adorar. E a palavra de Deus esta noite é: Deus não erra, Deus escolhe. Deus não erra, Deus escolhe e Deus cumpre a sua promessa. Cantemos, bora, Mica. Enquanto você adora por um minuto, enquanto você glorifica por um minuto, eu quero perguntar: tem alguém essa noite que deseja vir diante do altar como um ato de fé? Vou repetir: vir aqui diante do altar como um ato de fé, toma posse dessa promessa. Deus me escolheu, no tempo certo Ele vai cumprir, e Ele não erra nas suas escolhas. Sai do seu lugar num ato de fé e vem aqui à frente do altar, enquanto a gente canta, bora. Deus não erra. Você foi chamado e escolhido por Deus. E Deus não errou. Ele não erra. Arabai, chorabacandaraia, uriamandaraia. Você vai frutificar. Vai frutificar na tua casa. Vai frutificar no teu emprego. Vai frutificar na tua empresa. Vai frutificar na tua casa. Adore, adore por um minuto. Eu vou vencer, declare, declare, declare. Eu vou vencer. Isso, mais forte. Oh! E vale não vai me deter. Eu não vou morrer escondido. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Só os vencedores. Levante a mão mais alto e adore. Este pode uma noite durar, mas a vitória, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Profetize, profetize para quem está perto de você. Profetize para quem está perto de você. Eu vou, você vai vencer. Nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Você tem chamado para um propósito, chamado para frutificar. O vosso fruto permaneça. O vosso fruto é permanente, é duradouro. Para vencer, bem forte. Eu vou vencer, eu vou vencer. Este vale não vai me deter. Eu vou subir no monte, eu vou subir no monte, eu vou subir no monte de Deus. Eu vou vencer, eu vou vencer. A vitória, aleluia, ao anoitecer. Feche os seus olhos, estenda as mãos para o altar. Senhor Deus e Pai, aqui estão os teus filhos ajoelhados ou em pés diante do altar. Já receberam imposição de mãos. Agora a tua igreja ora. Cumpre a tua promessa, cumpre os teus propósitos. No tempo determinado, os teus filhos receberão a vitória, porque o ano da frutificação, faça-os frutificar. A tua igreja também. Nós oramos em nome de Jesus e declaramos vitória. Só quem crê, joga a mão para cima e dá um brado de língua estranha e de glória a Deus, porque você é mais do que vencedor.
Abrace quem está perto de você e determine a ele, a ela. A vitória é sua.